Fala pessoal, Rodrigo aqui. Nessa aula você vai aprender a utilizar o Pandas Profile. E o que é isso? Que ferramenta é essa? Essa é uma ferramenta que permite você tirar um relatório e literalmente inspecionar o seu data frame Pandas. Então com o Pandas Profile você consegue ter uma visão de estatística descritiva do seu data frame, como que está a distribuição das suas colunas, qual o tipo de dado de cada coluna, tudo isso em um relatório HTML muito bacana, muito bonito e que te dá uma alta produtividade quando você está trabalhando com dados, que permite que você não tenha que inserir diversos comandos ali no seu Jupyter Notebook para saber informações básicas. Uma vez que você executa esse relatório, ele é o seu guia ali para você ter uma análise de dados mais inicial do seu data frame. Então vamos conhecer isso na prática. Vamos ver aqui agora na prática como executar o Pandas Profile, como trabalhar com essa ferramenta, né? E o primeiro que a gente vai ver aqui é o seguinte: o que o Pandas Profile nos fornece, né? O que essa ferramenta, por que ela é legal, por que ela ajuda a gente a fazer uma inspeção do data frame, do nosso arquivo de dados, né? Dos nossos dados que a gente está trabalhando. É muito interessante o Pandas Data Frame porque você consegue saber, por exemplo, qual o tamanho de um dataset, ou seja, qual o tamanho em mega ou em gigabytes, tá? Qual a quantidade de linhas duplicadas, qual a quantidade de linhas do data frame como um todo, qual a quantidade de linhas por colunas. Imagina tudo isso de forma resumida e de forma visual. Então, sem que a gente tenha que inserir uma série de comandos aqui para fazer a nossa análise de dados. Então, é uma ferramenta que ajuda muito e dá muita produtividade, porque ela já te dá um relatório, tá? Um relatório sobre o seu data frame, ou seja, um relatório que vai te mostrar as principais características dos seus dados antes de qualquer coisa. Uma coisa importante, ela mostra o tipo de dado de cada coluna, quais colunas contêm missing values, quais não contêm, qual o percentual de missing values em cada coluna, qual a distribuição das colunas numéricas. Bom, é uma série de informações que a gente tem ali só de executar o Pandas Profile, ou seja, só de executar o Pandas Profile e visualizar o relatório. Então, coisas que a gente ganha muito tempo e produtividade. Vamos lá. Então, uma vez que a gente já entendeu o que ele nos entrega, né, que é uma visão geral do nosso data frame, dos nossos dados, eu vou agora importar o Pandas aqui, que é a biblioteca Pandas. Depois a gente vai instalar o Pandas Profile. Tem que ficar claro aqui, pessoal, que o Pandas Profile não é um recurso que está integrado ao Pandas, ou seja, não é da biblioteca Pandas, tá? Isso é um recurso externo, uma ferramenta que foi desenvolvida pela comunidade e que não necessariamente você ter o Pandas instalado significa que você tem o Pandas Profile. Então, por isso que a gente tem que instalar ele aqui no Google Colab. Mas você pode perceber aí, quando você for executar na sua máquina, que ao executar o Pandas Profile sem instalar, ele já vem uma versão instalada no Google Colab. Eu vou mostrar a você aqui que é possível você atualizar para a versão mais recente, tá? Mas por padrão já tem o Pandas instalado e também o Pandas Profile já está lá instalado. Porém, eu vou mostrar como você vai instalar, porque caso o Pandas não esteja instalado no seu Anaconda, por exemplo, no seu framework Anaconda, caso você esteja utilizando, você pode usar esse comando aqui para instalar essa biblioteca. Então, vou lá, vou importar o Pandas, que é a biblioteca a gente vai carregar o nosso data frame. Eu vou ler o meu data frame aqui, que é uma base de dados de diagnósticos de diabetes. Então, aqui a gente vai dar uma olhada nela, simples assim, olha só, 50 linhas aqui que eu carreguei. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma série de características de diagnósticos de pessoas que têm diabetes, tiveram resultado que estão com diabetes, e pessoas que não têm diabetes. E o objetivo dessa base de dados é você usar um classificador de machine learning da vida para você fazer com que a máquina aprenda padrões ali de pessoas e consiga classificar novos resultados que não tem, novos diagnósticos que não têm resultados, né? Bom, então a gente vai usar essa base de dados para aprender a executar o Pandas Profile e ver como que ele funciona. Então já li aqui 50 linhas para mostrar a vocês, tá? E aqui, pessoal, eu vou instalar o Pandas Profile com esse comando aqui, que é o pip install -u Pandas Profile. E a diferença é que o "-u" aqui significa que se esse pacote já está instalado na minha máquina, eu quero atualizar ele com "-u", por isso que o "-u" aqui de update, ok? Então, como eu já sei que está instalado no Google Colab, eu posso executar o "-u" para ele tentar atualizar o Pandas Profile para a versão mais recente possível. Então, eu vou executar aqui, ó, e ele vai atualizar o Pandas Profile para a versão mais recente
que ele conseguir encontrar. Então, ó, se eu executar aqui, ó, como eu já executei uma vez, ele está me dizendo que todos os requisitos foram satisfeitos, ou seja, eu já atualizei anteriormente. Se você não fez isso, quando você executar esse comando, você vai ver que ele vai atualizar o Pandas Profile que já está no seu Google Colab. Pronto, uma vez que você atualizou, agora eu vou importar o Profile Report, que é o método para a gente imprimir o relatório efetivamente, né? Então, vou importar isso aqui, que é from Pandas Profile, import Profile Report. Então, ou seja, estou importando essa ferramenta aqui, tá? E aí, pessoal, eu vou criar uma variável chamada Profile, e essa variável vai receber Profile Report e os parâmetros do report, né? Quais são os parâmetros? Por exemplo, df, que é o nome do meu data frame. Então, eu já carreguei aqui um data frame e eu dei ele o nome de df, né? Se você for reparar aqui, meu data frame chama df, tá? Então, ele recebe o parâmetro o nome do data frame que você quer inspecionar, que você quer gerar o relatório. O título, você pode dar um título para o seu relatório. Então, Profiling Diabetes é o nome do título que eu coloquei. HTML Style Full Width True. Então, isso aqui significa que ele vai imprimir para mim, ele vai usar o estilo padrão completo do tipo de HTML. Eu posso minimizar o HTML, eu posso deixar um HTML muito simples e tal, ele aceita isso. Então, eu vou deixar dessa forma, vou executar. E aí, ele está criando o profile para mim, está criando o relatório para mim, está lendo meus dados, tá? Vai estar fazendo os cálculos, quantidade de linhas, percentual de missing values, etc. Então, a gente vai ver que ele está carregando o relatório em memória para a gente visualizar ele aqui no Jupyter Notebook. Pronto, uma vez que ele já fez essa execução, eu coloquei dentro da variável profile e aí eu vou usar o método toNotebook iframe. Então, esse método aqui que vai me permitir exibir o relatório diretamente aqui no Jupyter Notebook. Tá? Então, vou executar. E aí ele vai carregar o relatório para mim, para a gente ver como que fica isso visualmente. Então, olha só. Olha o que ele entrega aqui, né? O que o Pandas Profile me entrega. Olha que interessante. Eu tenho um relatório, pessoal. Eu tenho um relatório, tá vendo? Meu relatório chama Profiling Diabetes, que eu defini aqui. E nesse relatório tem algumas seções que são Overview, visão geral, variáveis, correlações, missing values, valores faltantes, né? E sample, que são amostras, tá? Então, no Overview, na seção Overview, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho, ó, Dataset Info, que me mostra o quê? As informações do meu dataset. Por exemplo, número de variáveis, 9 variáveis. Número de observações, eu tenho 768 observações. Células missing, ou seja, colunas que estão 100% com valores missing. Ele colocou 0 aqui, não tem nenhuma linha missing. Linhas duplicadas. Tamanho total em memória. Tamanho do registro médio em memória. Então, sim, ele me deu um overview do meu data frame, né? Do meu dado, no meu caso aqui, o arquivo de dados, tá? Tipos de variáveis, variáveis numéricas e variáveis booleanas. Então, você pode ter outro data frame aqui que tem N tipos de variáveis, variáveis categóricas, variáveis numéricas, variáveis do tipo float. Ele vai marcar aqui como tipos de variáveis, tá? E aí, pessoal, a gente pode vir aqui em Toggle Reproduce Information, ele me mostra aqui algumas informações do Pandas Profile que está instalada. Então, olha só, ele me mostra que eu tenho o Pandas Profile na versão 2.4. Ele me mostra uma linha de comando aqui para imprimir esse relatório, tal. E ele me mostra um arquivo de configuração, caso eu queira entender o arquivo de configuração. Eu posso ainda ver aqui, ó, o warnings, caso ele tenha imprimido algum warning, algum tipo de aviso, que são muito importantes esse warning. Olha só, aqui na parte de warnings ele me mostra, ó, blood pressure, ou seja, a pressão de sangue, que é uma das variáveis, tem 4,6% de valores que são zero, tá? Então, ele me mostra aqui qual o percentual de zero que tem na coluna, naquela coluna específica. A coluna BMI tem 1,4%, já a coluna insulina tem 48,7% de valores zero. Isso é um problema? Não sei, depende, eu tenho que entender essa base de dados. Então, ou seja, na seção aqui de warnings, ele me dá essa visão. Então, alguns avisos, coisas para eu ficar atento, caso isso seja alguma anomalia, coisas que eu deveria inspecionar. Então, por exemplo, 29% aqui dessa coluna também é zero, tá? E aí vai. Por exemplo, já na seção variáveis, né? Ele me dá uma visão geral de cada variável. Então, eu tenho aqui na variável age, ele me mostra aqui. Opa, deixa eu subir aqui. Variável age.
ele me mostra que eu tenho valores distintos, 52 linhas são valores distintos. Qual a média desse valor, dessa coluna, né, do valor dessa coluna? Como é uma coluna numérica, ele me mostra que é a média, ele me mostra o valor, qual o percentual de valores únicos, se existem valores missing values, ou seja, valores faltantes ali, tá? Ele me mostra o valor mínimo, o valor máximo, quantidade de zeros, tamanho, memória que essa coluna ocupa, tá? E aqui ele me mostra uma distribuição dessa coluna. Eu consigo ver um histogram aqui dessa coluna, né? E visualizar ela. Se eu clicar em Toggle Details, o que ele me mostra aqui? Olha só, aqui ele já me mostra um quadro estatístico dessa coluna, desses dados. Então tem, ó, a questão de valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, eu tenho quartil 3, tá? Eu tenho o valor máximo, uma faixa de valores, né? Então aqui eu tenho, ó, estatística descritiva, né? Que eu tenho desvio padrão, coeficiente de variação, média, kurtosis. Então eu tenho o MAD aqui, né? A inclinação da minha coluna, como que ela está inclinada ali, tá? A soma e a variância. Então, sim, uma série de informações estatísticas de estatística descritiva. Se eu clicar em histogram, o que ele me mostra aqui? Ó? Ele me mostra a distribuição da coluna. Um histogram de 10 bins, né? De valores bins igual a 10, tá? Que ele consegue calcular aqui para mim. Lembrando que eu posso passar um parâmetro e alterar esse valor de bins aqui, caso eu queira. Nessas versões atuais do Profile, ele aceita eu fazer isso, tá? Common Values, então me mostra os valores mais comuns, a frequência disso, tá? Essa coluna, Extreme Values, os valores que são extremos ali, tá? Então, ou seja, poderia ser um indício de um outlier, né? Então, ou seja, coisas que você pode inspecionar. E aqui tem as seções que a gente viu, todas Missing Values. Se eu clico em Missing Values, não, desculpa, estou aqui em variáveis, né, pessoal? Vamos lá. Então, continuando aqui, ó, vou resumir aqui agora os detalhes. Blood Pressure é outra coluna, então me dá mais informações. Por exemplo, ó, colocou em vermelho aqui uma atenção que essa coluna tem 4.6 valores, delas são valores zero. Então, eu posso inspecionar isso aqui melhor, né? E aí, dentro dessa coluna, eu tenho a mesma coisa. Eu posso clicar aqui em detalhes e eu ver as informações de quartil, as informações de estatística descritiva, histogram, tá? Então aqui eu já consigo ver que essa coluna ela tá mais bem distribuída, né? Vamos dizer assim, tá? Valores comuns, valores extremos, todos da mesma forma. Como são valores, como esses são colunas numéricas, pessoal, então a gente vai ter sempre essas mesmas informações. Se a gente tivesse aqui uma coluna categórica, a gente não teria as informações estatísticas, mas de qualquer forma a gente teria bastante informação daquela coluna. Então o que ele vai fazer é me dar essa visão por cada coluna na seção variáveis, né? Então, já chegando aqui na seção correlações, ele já calcula para mim a correlação de todas as colunas. Então ele calcula a correlação de Pearson, a correlação de Spearman. Opa, cadê? Correlação de Spearman. Então, se eu clicar aqui, ele já calculou para mim, Kendall e aí vai. Então, ou seja, eu já tenho aqui, ó, uma seção só para eu examinar a correlação e ver as colunas que são mais correlacionadas, né? Então, isso já me dá uma visão interessante aqui do meu dataset, sem eu ter que executar nenhum comando. Então, esse relatório é realmente muito útil e me dá consigo realmente inspecionar um data frame de forma fácil, né? Então, continuando aqui, a penúltima seção é a seção Missing Values, que é uma seção onde ele me mostra qual a quantidade, que aqui no caso eu estou na aba Count, qual a quantidade de Missing Values que eu tenho por coluna. Então perceba que nesse Data Frame, eu não tenho nenhuma coluna que tem Missing Values, ok? Então, todas as colunas aqui contêm todos os valores. Não é muito comum isso, né? Normalmente a gente pega alguns datasets, alguns arquivos de dados, que tem valores faltantes, e aí a gente quer saber qual o percentual de valor faltante de cada coluna de forma simples. Esse gráfico aqui nos mostra. Outra coisa que é mais legal é usar uma matriz aqui, ó, que ela é preenchida conforme as linhas são valores completos, vamos dizer assim. Então, se aqui eu tivesse na coluna age valores missing, isso aqui estaria rabiscado aqui onde tem valores missing, né, a quantidade de valores missing ali. Enfim, nesse data frame aqui, como não tem nenhum valor Missing Values, ele não mostra isso. Então, na versão Count aqui, a gente pode ver que todas as linhas têm, todas as colunas têm todas as linhas, tá? Eu vou abrir ali o dataset do Titanic, a gente vai ver que algumas colunas têm valores missing e como que fica esse gráfico aqui, tá?
Na parte final, aqui na parte sample, né, do meu relatório, ele me mostra quais as primeiras linhas, tá? Uma amostra das minhas primeiras linhas, é como se fosse um dataframe.read, né? A gente faz lá com pandas. E ele me mostra também no final as last rows, né? As últimas linhas, né? Se eu não me engano são talvez as 10 últimas linhas ou 20 últimas linhas. Então, esse é o Pandas Profile. Então, o Pandas Profile é um relatório que me dá uma visão geral do meu data frame de forma simples, de forma fácil, que eu posso deixar ali para eu consultar caso eu comece uma análise de dados, tá? Eu quero entender como é que estão os dados, eu quero investigar isso, eu posso executar um Pandas Profile, ter essa visão geral do meu data frame para eu tomar decisões, enfim. E o mais legal, pessoal, é que eu posso usar um método que toFile, como estou mostrando aqui para vocês, e escrever esse relatório no disco. Então, no meu caso aqui, eu estou no Google Colab, né? Eu estou na web, estou na nuvem, e aí eu tenho que passar o caminho que eu quero escrever ele. Eu quero escrever esse relatório para dentro da pasta inspecionando datasets com pandas profile. E eu vou dar um nome para esse meu relatório aqui, que chama dataframe.report.html. E aí, ao executar esse comando, profile.toFile, ao executar esse comando, ele vai escrever esse relatório para mim no disco. E por que isso é legal? Por que isso é importante? Isso é importante porque, às vezes, eu não quero manter essa visualização aqui no meu Jupyter Notebook, porque consome muito espaço, né? Então, para ficar mais organizado, então para ficar minha janela de scripts aqui, meu Jupyter Notebook, ficar com ficar menor, e eu não quero ter que executar esse relatório toda vez, eu posso salvar esse relatório no disco e abrir uma outra aba e consumir esse relatório. Então, o comando que eu executei, o que ele fez? Ele gerou esse relatório para o meu drive aqui. Então, se eu clicar aqui em Drive, My Drive e procurar isso aqui, ó, inspecionando datasets, pronto, o meu relatório está aqui, basta eu clicar e abrir uma outra aba, ok? Então, e dessa forma, eu não preciso executar ele toda vez quando eu estiver trabalhando aqui e quiser consultar as informações do relatório, eu posso abrir aqui em outra aba. Como eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu deixei aberto aqui também um outro relatório, tá? Um outro Pandas Profile, outro relatório de uma base de dados muito comum, que é a base de dados do Titanic, né? Então, olha só, ele me dá a visão geral aqui, me mostra quantas variáveis tem essa base de dados, me mostra quantas observações tem essa base de dados. Vou dar mais um zoom aqui, tá? Pronto, mostra quantas informações tem essa base, né? Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, olha só, o percentual de missing, de colunas que contém valores missing, a gente pode ver aqui que já é 88,1%, né, dos meus dados. Aqui ele me mostra na seção de warnings, mais ainda, mais avisos, né? Então, por exemplo, ele me mostra que a coluna age tem 19% de valores missing, tá? Ele me mostra que a coluna cabin tem 77,1% de valores missing, né? Ele me mostra que essa coluna cabin tem uma alta cardinalidade, ok? E ele me mostra informações, por exemplo, que a coluna fade tem 1,7% de valores são zero, tá? Aqui tem alta cardinalidade também, valores zeros, enfim, olha só que interessante. Já me mostra um warning aqui, que é bem útil para eu fazer análise. Então, imagine que eu posso gerar esse relatório, manter ele numa aba, e na outra aba eu posso continuar o meu trabalho. E toda vez que eu tiver dúvidas sobre o meu data frame, sobre os meus dados, eu posso vir aqui e consultar o relatório. Então, é uma coisa muito prática, né? Muito interessante, ajuda bastante na produtividade do profissional ali. Então, ó, na seção variáveis, como eu mostrei a vocês, a gente tem aqui a parte de missing values, ok? A questão estatística, né? Tal. Como eu falei com vocês, aqui a distribuição da coluna. Então, avançando aqui, ó. Cada coluna a gente tem informação. Então, olha só que interessante. Essa coluna, como ela é categórica, né? Cabin é categórica, ele me mostra outras informações. Se eu vim aqui, ó, em details e olhar em detalhes, o que ele me mostra? O que ele me mostra? Os valores comuns, tá? A composição desses dados. Então, por exemplo, quais dados contêm caracteres ou não. Enfim, contém espaços, né? Contém valores que não são palavras, né? Ou seja, contém dígitos. Tamanho máximo da coluna, né? Se eu vir aqui em len, ele me mostra aqui uma distribuição disso, né? Então, me dá outras informações pelos dados serem categóricos. Também uma coluna categórica, também outra coluna categórica. Então, se a gente descer aqui, sair do nível das colunas e for ver lá na parte de
de interação, né? Ele me mostra aqui como uma coluna interage com a outra. Então, olha só, esse aqui é um scatter plot de colunas, né? Então, ele está comparando aqui a coluna eixo com a coluna phase. Ele me mostra a coluna part com a coluna eixo. E aí vai, eu consigo ver qual é a dispersão entre as duas colunas, tá bom? Na parte de correlação, ele mais uma vez calcula as correlações para mim, né? Correlação Spearman, de Pearson, Spearman, Kendall e outras aqui, tá? Na parte de Missing Values, pessoal, é bem legal, que eu queria mostrar a vocês, é isso. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui na parte de Count, ele me mostra que, por exemplo, a coluna Age tem 714 linhas, mas a coluna Cabin tem 204 apenas. Então, ou seja, essa diferença aqui são valores missing, tá? São valores faltantes, tá? E eu consigo ver isso. Da melhor forma, na minha opinião, é ver aqui via a variável, né, o gráfico de matriz, onde eu consigo ver que valores que estão mais, colunas menos preenchidas aqui, são colunas que têm mais valores missing, tá? Então, colunas totalmente preenchidas são colunas que têm 100% ou quase 100% de valores normais, que não são missing, tá? Então, a coluna matriz é bem interessante. Heatmap, ele tenta fazer um cálculo aqui de calor também, né? De valores missing values e tal. Não acho que dá uma visão muito boa. E dendograma também. Então, é bem legal quando você tem um data frame que tem características muito diferentes. Você consegue extrair o máximo do Pandas Profile. Então, aqui tem a seção de sample, que é as primeiras linhas e as últimas linhas, tá? Voltando aqui para o nosso data frame, né? Para finalizar, eu mostrei a vocês como escrever esse relatório para o disco, né? E a última opção que eu queria mostrar é o seguinte: caso você esteja trabalhando com datasets muito grandes, o Pandas Profile tem a opção minimal igual a true, que quando você seta esse parâmetro mínimo igual a true, ele não calcula as correlações, ou seja, algo que é bem caro para ele fazer, que são o cálculo de correlações de N tipo ali, ele não faz esse cálculo, tá? E aí você tem um Pandas Profile, um relatório sem os cálculos de correlação, que são coisas que consomem bastante da máquina. Então, caso você tenha uma base de dados muito grande, você pode querer executar o modo mínimo igual a true, ok? E aí é só executar esse comando e depois ele vai executar mais uma vez o relatório e em seguida você imprime o relatório normalmente ou salva no disco, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Vou ficar por aqui. E qualquer dúvida, deixa o seu comentário aqui no YouTube. Se você gostou, dá um like aí. Compartilha esse vídeo para ajudar o canal. Eu vejo você em breve. Um grande abraço.